Então, pra gente começar na pré-pauta, eu tava vendo que o Ciscoserve começou lá em 2011, né? Sim. A lei né, que ele começou lá em 2011 e fiquei pensando, o que aconteceu de interessante em 2011? Aí eu fiz uma listinha, né? Procurei na internet e fiz uma listinha. Em 2011, o Wikipedia fez 10 anos de idade em 2011. Ou seja, ele vai fazer 20 ano que vem. Eu acho que a gente tem que ser muito grato pelo Wikipedia, né? Porque ele foi primordial para o nosso trabalho com para muitos trabalhos para muitos trabalhos e mais ainda para pessoas que forjaram consultorias com o exterior e lavaram dinheiro e foram pegas pela Lava Jato. Também temos históricos de dados que foram extraídos do Wikipedia. Calma, jovem. Não, só para dar aquela agitada, né? Caramba, não. Deixa eu pegar mais umas coisas interessantes aqui. Vamos ver. Em 2011 começou a Primavera Árabe, que aí começou aquelas... Eu sabia. E aí começou as tretas no Egito, no Bahrein, na Líbia, Marrocos, que aconteceu coisas boas e ruins, mas infelizmente foi dela que veio, por exemplo, o Estado Islâmico depois, né? Puxa vida. Tá vendo? A energia do ano do Ciscoserve. Olha aí. Uma energia muito pesada, né? Meio densa. Foi também nesse ano que o Steve Jobs faleceu. Aí sim, aí tem... Foi uma grande perda. Agora tem uma boa aqui pra gente se sentir muito velho. A rede social Facebook, nesse ano, conseguiu ultrapassar o Orkut em números de usuários registrados no Brasil. Olha! Orkut. Eu não sei. O que é Orkut? Tu não sabe? Não, imagina. Não, porque eu sou super jovem, então eu não sei. E por último, pra aí a gente ficar bem triste, acho que vocês vão saber essa de cabeça. Quanto é que tava mais ou menos a cotação do dólar em dezembro de 2011? Roberta sabe. Não sei. Eu olhei aqui e deu uma tristeza. 1,79. Chora, Brasil. Nossa senhora. Chora, AliExpress bombando, a Disney bombando de brasileira naquela época. Todo mundo puxando na orelha. Meu Deus do céu. Nossa, um dia ele custou isso, hein? Puxa vida, hein? Eu ia perguntar se com uma nota de R$2 voltava a troco. Volta. Que eu acho que era isso mesmo. Voltava a troco, né? Voltava a troco. E aí a gente era feliz e não sabia, cara. E era só exportador reclamando que não conseguia ter lucro no comércio exterior porque o dólar tava muito baixo, né? E a importação bombando. Daqui uns 10 anos, alguém vai fazer um podcast para perguntar o que aconteceu em 2020? Aconteceu o Covid, aconteceu a desativação do Ciscoserve. E nós saímos vivos, né? Porque essa é a meta, a gente conseguir chegar em 2021, seja lá como for. Calma, nós estamos em setembro apenas. Estamos apenas em setembro, calma. Não canta a vitória. Vai render o papo hoje, já estão tudo atiçadas para falar do Ciscoserve, então vamos logo pra pauta. Vamos lá então, eu sou o Jonas Vieira. Eu sou a Roberta Folgueiral. E eu sou a Márcia Mendes. E vamos entender o que está acontecendo nesse Ciscoserve. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. O Ciscoserve, Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variações do patrimônio, foi descontinuado e desativado. Contudo, tal fato não significa que estaremos livres de vez dessa obrigação e sem dúvidas que todo esse tempo de existência, que causou muita discórdia e preocupação, irá afetar o futuro no que tange a serviços. Por isso, hoje temos duas especialistas no assunto para explicar o passado, presente e especular o futuro. Quem foi, o que aconteceu e o que podemos esperar e especular para essa obrigação. Márcia Mendes, quem é você na fila desse registro que eu manjo tão pouco que eu não consigo nem pensar numa piada? Realmente eu ocupo algum lugar aqui nessa feira de registro, mas um lugarzinho muito significante. Sou professora no tema, sou advogada já há algum tempinho, dou aula de Ciscoserve de alguns outros temas, incluindo jurídicos, né, câmbio, de comércio exterior, resumidamente. Roberta, tu já é da casa, mas se apresente de novo, por favor. Bom, na fila do Ciscoserve, eu sou a pessoa que lá em 2011 começou a ver que ia ter esse negócio faz tempo. Eu era uma menina, praticamente uma menor aprendiz. E aí comecei a estudar o tema, trabalhava no mercado financeiro, tive uma empresa de consultoria, dei muita aula, voltei para o mercado financeiro e viajei esse paísão aí, esse mundão afora, tentando explicar o inexplicável. Eu sou essa pessoa no fila do pão do Ciscoserve. Muito bem, então vamos começar pelo passado. O que é o Ciscoserve e por que é que ele foi existir lá em 2011? Bom,
A primeira pergunta é como ele surgiu e quando ele surgiu. A lei é de 2011, mas os estudos do Siscoserv são anteriores, de 2008, 2007. Nasceu de um acordo de cooperação técnica entre MDIC e serviços hoje, né? Não era MDIC e serviços, entre Receita Federal e o Banco Central. Então, esses três entes aí andaram conversando e lançaram aí um sistema através do qual se deveria cumprir uma obrigação acessória chamada Siscoserv. Então, de cara, vamos separar, né? O sistema chama Siscoserv e a obrigação acessória chama Siscoserv. Mas já não é fácil de entender o assunto, eles ainda colocam o mesmo nome, é isso mesmo? Pois é, isso prejudicou bastante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Até então, ninguém tinha parado para pensar nisso, né? Só nesse momento, agora, 2020, que essa divisão se mostrou essencial, você entender a separação desses dois assuntos. Entendi. Existia alguma coisa antes do Siscoserv para cumprir o que ele fazia? Não existia. Não existia e com o fim dele, com o fim do sistema e, consequentemente, o que a gente espera, né, para especular aí esse futuro com a extinção da obrigação acessória chamada Siscoserv, a gente volta para a Idade Média, né, na visualização do invisível, porque quando a gente tem um sistema como o Siscoserv, as políticas públicas, né, do governo federal, e foi com esse o motivo dele ter sido criado, o fomento a políticas públicas de exportação e a criação de parâmetros de importação de serviço, vão acabar sendo prejudicados de uma certa forma, né? Então a lavagem de dinheiro, a evasão, a sonegação, ela é muito mais fácil de ser praticada quando elas são praticadas no ambiente do invisível. Porque, veja, os movimentadores da balança comercial sabem, se você quiser brincar de subfaturar, dar um outro nome a uma mercadoria, errar sem querer o NCM, a gente sabe que fica muito complicado, né, desse tipo de bola fora ser considerada, porque você está tocando na mercadoria, você está vendo a mercadoria, você tem um laudo que descreve o bem, né, a mercadoria que está sendo importada ou exportada. No ambiente do serviço, a gente está lidando com o invisível. Então, o que você está escrevendo na sua invoice? Você escreve o que você quer. Quem que vai tocar no serviço para ter certeza se aquele serviço é o que você está descrevendo? Então, ele foi um grande avanço, foi super comemorado e até copiado por outros países. A Márcia depois pode até comentar um pouco de alguns estudos que ela fez da própria apresentação do último ENASERV, né, ENASERV 2020. Ela tem dados importantes para dividir com a gente. E agora a gente volta para a Idade Média do invisível, né? Então a gente tem que comemorar o fim da burocracia. Mas, por outro lado, também a gente precisa entender que dar visibilidade ao invisível é um método de segurança, né, pro governo. Entendi, mas ele deu bastante problema na época, né? Pelo que eu fui lendo no assunto, assim, começou muito aquele apontamento de dedo. Você que tem que registrar o frete internacional. Não, é você que faz isso. Depende do Incoterms. Depende se é prepaid ou collect. Deu trabalho, né? Isso que eu tô falando só da parte do comércio exterior de produtos, né? Sim, deu e continua dando, tá? Porque se você analisar o tanto de solução de consulta, tanto pedido de solução de consulta que tem no ambiente da Receita Federal, de ZIT, COSIT, enfim. E por falar nisso, um dado super, hiper atual, acho que nem a Roberta está sabendo que nós não tivemos tempo de conversar, hoje saiu uma solução de consulta, falando do Siscoserv. Desativaram o negócio e saiu com solução nova hoje. Pois é, né? Lá na frente a gente talvez explore um pouquinho mais isso, né? Porque está indo uma solução de consulta hoje, né? Então, sim, deu, por exemplo, no frete, foi um bate-cabeça lascado antes da solução de consulta 257 de 2014, aquele negócio de você que registra no registro, agente de carga empurrando para o importador empurrando para o agente de carga e por aí vai, sem falar de outros assuntos complexos que nem várias soluções de consulta conseguiram resolver, sem falar na discrepância entre uma solução de consulta de ZIT de alguma região e outra sobre o mesmo assunto. Por exemplo, demurrage. Lugares do Brasil achando demurrage uma coisa para fins de Siscoserv e outra região do Brasil achando outra, até que tem que vir a COSIT e falar, não, o entendimento é esse. Então, sim, desde o começo foi palco de muita controvérsia e continua sendo. O demurrage foi um bom exemplo
exemplo, frete também. Teria mais alguma coisa assim que deu discussão entre corretoras, trades e despachantes aduaneiros para mencionar? Seguro internacional, a gente teve solução de consulta que falava uma coisa, depois outra, e a gente sabe que o seguro internacional, ele nem pode ser contratado no Brasil, né? É proibido contratar apólice de seguro no exterior, só com autorização expressa da SUSEP. E um outro ponto extremamente controverso, que afetou bastante, foi considerar juros como serviços, sendo que juros não tem como você achar que juro é um serviço. Juros é um acessório do principal dinheiro que foi pego emprestado. Então, a gente teve uma correção financeira, né? Porque as pessoas falavam assim, não, os juros são os serviços financeiros. Não, juros é a atualização de que o dinheiro que você pegou no passado vai valer alguma coisa quando você devolver ele para a pessoa. Isso não é um serviço financeiro. Tem nada a ver com serviço financeiro, os juros. Só para você ter uma ideia como é complexo o universo do invisível, né? Do serviço. E só complementando, por favor. Só complementando com relação aos juros, aconteceu um fenômeno no Siscoserv, né? Solução de consulta dizendo que juros registrava e uma solução de consulta COSIT não se derruba assim, só com uma declaratória no judiciário e tudo mais. E no Siscoserv, eles baixaram o que mesmo? Uma instrução normativa ou uma portaria, Roberta? Se eu não me engano, uma portaria? Uma instrução normativa que o secretário da Receita Federal publicou para desfazer a solução de consulta e dizer que quem registrou errado, tudo bem, que não tinha que registrar, tudo bem também. Exatamente, um fenômeno, né? Uma instrução normativa derrubando uma solução de consulta COSIT, que tem efeito vinculante no país inteiro. Eu queria até voltar num detalhe básico para, com certeza, assim, eu não manjo de Siscoserv, com certeza quem está ouvindo nós também não manja tanto. O que é a COSIT, que foi tanto mencionada? COSIT é a coordenação tributária da Receita Federal Brasília, né? São câmaras, são pessoas que julgam os pedidos de interpretação de legislação no país inteiro sobre os mais variados assuntos, né? Não só Siscoserv. Não é só Siscoserv. E aí nós temos um grande problema, é bom essa pergunta, porque quem é que responde os pedidos de solução de consulta? Graduados em todas as áreas. Então, nem sempre uma solução de consulta espelha a realidade daquela operação. Porque quem está respondendo aquela questão nem sempre tem aquele conhecimento técnico. Tivemos muita sorte que o frete foi respondido por pessoas que ou procuraram saber melhor sobre o frete ou não. Mas, por exemplo, você tem demurrage, uma lástima, na minha opinião. A pessoa não foi, na realidade do comércio exterior, buscar o que de fato é uma demurrage, senão não estaria lá como obrigação, como obrigatoriedade de registrar. Então, COSIT é isso. E tem efeito vinculante. O que significa isso? Que nesse exato momento alguém pode estar fazendo um pedido de solução de consulta sobre uma situação idêntica à situação da minha empresa, não pode ser parecida, tem que ser idêntica, e aquilo lá que ficar decidido me vincula. A partir de amanhã, eu estou obrigado ou estou desobrigado a determinada coisa, a determinado fazer, a determinado não fazer, né? Por causa de uma solução de consulta que eu nem sei se existe. Então, lição de casa. Analisar a solução de consulta todo dia. Ah, entendi. Por isso que a gente levava tanto susto naquela época, porque cada novidade que vinha da COSIT, a gente tinha que se mexer para registrar. Tá, mas, por exemplo, nesse exemplo do seguro, que teve resposta positiva e negativa, dizendo quem tinha que registrar. Como é que faz? Eu sou importador, eu não sei o que eu tenho que fazer. Tipo, uma COSIT falou que sim, a outra falou que não. Né? Aí a Receita Federal se pronunciou formalmente via instrução normativa para afastar a obrigação e derrubar as soluções de consulta. Para aquelas que não estavam condizentes com o comércio exterior, nossa legislação e etc. Legal. Isso legal mesmo. Saber isso. Multas, né? Se a gente tem sistema, a gente tem multa. Qual que foram as multas mais comuns que vocês testemunharam? Tem gente que fala até que não acontecia. É como se fosse um saci pererê, né? Só aquele que andou no bambuzal enxergou ele. E sai de lá falando que enxergou o saci pererê, porque você já andou no Vale Trevoso do bambuzal. Mas diferente do saci pererê, o Siscoserv pode te dar uma rasteira, né? Então, é diferente. Putz, que piada boa, hein? Eu pago caro pra você estar aqui comigo, vocês têm que aguentar essas piadas. Muito boa. Nossa, é que eu tô muito comedida em função de estar gravando aqui hoje com você, mas olha, não estou aguentando.
Enfim. Sim, tivemos casos de empresas penalizadas, empresas que fizeram denúncia espontânea, a denúncia não foi acatada e foram penalizadas, empresas que tiveram cruzamento de dados feito pela prefeitura, porque não emitiram nota fiscal de serviço, seja na entrada, seja na saída, né? Porque tem nota fiscal de serviço para retenção de ISS, quando eu compro os serviços do exterior, tem e sempre teve, né? É bom deixar bem claro isso sempre existiu, né? E isso, a diferença é que, diferente de quem está fazendo um curso, que ele vai lá e publica o diplominha dele no LinkedIn, etc., quem toma uma multa não publica nos grupos. Oi, veja meu auto de infração, eu tô aqui, né? Sim, essa é todo mundo é perfeito e bem sucedido no LinkedIn, né? A gente sabe. Isso aí, ninguém vai falar nada. Então, assim, há quem diga que ela nunca existiu, porque você não pode tornar público o auto de infração. Mas foi num número muito pequeno que a gente teve notícia. O que a gente mais teve notícia foram de intimações das empresas para que prestassem esclarecimentos sobre registros feitos e não feitos. Isso. E aí, só acrescentando, numa dessas intimações, olha que fofa a Receita. A Receita falou assim... Um abraço para a Receita que ouve a gente. Olha que fofo. Beijo, Receita. Não põe nós na malha fina. Não, tamo junto, sou fã. Convidado, vamos chamar a pessoa, né? Convidado, vem aqui tomar um café comigo, me traz esses 2.000 contratos de câmbio referentes a esses registros e me faz um favorzinho, me conta, você pagou em real para alguma pessoa no Brasil? Se sim, me dá um CNPJ e o nome. Olha o frete pra mim, gente! Sem comentários adicionais. Você tem 30 dias para apresentar tudo isso, se vira aí. Olha os agentes de carga aí, gente! Eita, nice. Então tá, e qual que era o valor dessas multas? Eu realmente não tenho ideia. Pode dar uns exemplos, assim, de não declarar ou declarar incorretamente? Como é que funciona? Querido, milionárias. Multas que fariam você acreditar em reencarnação. Para que você pudesse reencarnar muitas vezes e trabalhar numa condição de escravo ou análoga para poder pagar. Entendeu? Eram multas bem altas. Então era proporcional ao valor não declarado? É assim que funciona? Similar ao que a gente já tem na importação e exportação? Não, pior, porque na importação e exportação, um erro de NCM vai te acarretar uma multa de 1% e ela tem um teto, né? Sim. No Sisconserve a gente tinha 3% de multa em caso... Tinha não, porque não foram revogados os dispositivos ainda. 3% em caso de informação omitida, inexata ou incompleta. E multas que variavam de R$500 a R$1.500 por mês por registro não feito, que eram as multas de atraso. A depender se era lucro real ou lucro presumido. Por isso que tem tanta gente comemorando a desativação do sistema, né? Mas isso sem dúvida. É metade do trabalho, né? Mas então tá. Vamos falar então um pouco mais do presente agora. Quem que desativou o Sisconserve? Como é que funciona esse negócio? Olha, Márcia, vai... Quem que puxou o cabo da tomada? Quem desativou o sistema, primeiro que dias antes da desativação já houve aí uma movimentação entre Serpro e Ministério da Economia pedindo a desativação definitiva do sistema, porque na segunda metade do ano de 2020 não ia poder ter esse aporte de pagamento, porque para manter o sistema no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, era um valor considerável. Eu não vou falar aqui em termos gerais, porque o Sisconserve está apenas no meio de uma das funções da Serpro dentro do Ministério da Economia, mas posso te garantir que era muita grana. Então, por conta da pandemia, houve esse pedido, porque não ia ter dinheiro. Então, a desativação foi a pedido da Secretaria de Comércio e Serviços para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia, a princípio, desativou temporariamente, no dia 30 de junho de 2020. 1º de julho, suspenderam todos os prazos, ninguém falou ainda em desativação. 11 de julho, desativou temporariamente, e agora, 17 de agosto, desativou definitivamente. Porque só suspender os prazos não resolveria o problema de grana, porque estaria suspenso o prazo, mas o sistema estaria no ar. Então, a gente achava realmente que ia desativar por causa da grana, da pandemia, destinar o dinheiro para outras coisas, etc. Tá? Então, foi quem desativou
Legislativo para o Ministério da Economia. Deixa eu dar uma especulada agora aqui. Se era um sistema que tem tanta gente falhando em utilizar a possibilidade de aplicar multa doidado, como assim não tinha condições financeiras de manter o sistema? Você não acha isso meio estranho? Olha, eu acho mais estranho, já que você perguntou isso pra mim, eu tava tentando não tocar nesse assunto, mas já que você tá me pressionando tanto assim, tanto. Fala! Né? Eu não queria, mas já que você falou, o que eu acho mais estranho é ele ter sido desativado no dia que a gente teve a prisão do doleiro dos doleiros, né? Que a gente... na Lava Jato, né? E aí a gente sabe, sabidamente, que a Lava Jato, sim, se utilizava de informações declaradas e não declaradas no Siscoserve. Teve umas coincidências, né, Roberta? Sim, o Brasil é o país... o Brasil, ele é o país das coincidências, né? A gente não pode nunca subestimar esse poder do país das coincidências. E hoje, que a gente está gravando desse podcast, 3 de setembro, a gente teve o pedido de demissão em massa de toda a equipe da Lava Jato de São Paulo. Né? Então, assim, tem umas coisas acontecendo que são incríveis nesse país, né? Tem aquela máxima, né? Siga o dinheiro para saber o que está acontecendo, né? Pois é. Nossa, dá pra gente entrar numa teoria de conspiração bem louca aqui, né? Só falando disso. Mas vamos evitar. Não, a gente conseguiria fazer um podcast só de teorias da conspiração. Top 10 teorias de conspiração do Siscoserve, mas vamos evitar isso aí. Tá, o sistema ele tá desativado. Eu consigo registrar alguma coisa com desativado ou não dá? Não tem como eu acessar. Onde é que eu acesso o Siscoserve? Nem isso eu sei. Já me explica isso, por favor. Não existe. O sistema está fora do ar. Se você entrar no site do NDIC, que é o caminho que se usa da Receita Federal para chegar no site, para chegar no sistema, entrar e imputar informações, você vai ver lá exatamente a notícia, a determinação do Ministério da Economia dizendo que ele está desativado definitivamente e que os prazos estão suspeitos. Então, hoje, qual é a realidade? A obrigação acessória existe, impossível de ser cumprida no momento, porém, sem prejuízo para o sujeito passivo, vamos dizer assim, porque os prazos estão suspensos. Então, até o que se sabe de oficial até esse momento, a partir de 1º de janeiro, os prazos retornam. Boa pergunta. Qual que é o prazo para registrar? Esse prazo ele varia conforme o tipo de serviço ou ele tem um padrão? Não. O prazo para registro até então, antes da suspensão, era até o último dia útil do 3º mês subsequente ao mês de início do serviço. Então, você pega aí um frete, qual é a data do embarque? É a data do início do serviço. Então, você tem até o último dia útil do 3º mês subsequente para lançar no sistema, quando havia o sistema. Para lançar o quê? A aquisição ou a venda de um serviço. A grosso modo, uns 90 dias. A grosso modo, podia variar, podia ser mais, porque se iniciasse dia 1º do mês, por exemplo, e até o último dia útil do 3º mês, quase 4 meses, né? E para o pagamento a mesma coisa, porque eu adquiro e eu pago. Então, outro prazo para pagamento, só que diferente, até o último dia útil do mês seguinte ao mês de pagamento. Muito bom. Ou seja, é que no podcast, você que está nos ouvindo, vocês não conseguem ver a cara que a gente está fazendo, a cara que o Jonas está fazendo, enquanto nós estamos aqui tentando explicar a contagem de prazo. É uma pena, mas eu vou tentar descrever. É uma cara de susto, horror e pânico. Eu tava pensando aqui que, assim, eu já vi frete marítimo que levou mais que 90 dias para acontecer. Ou seja, a carga não chegou e você já tá obrigado a declarar... Estava, né? Obrigado a declarar isso, né? Então, sim, é por isso que eu tava pensando, tava lembrando algumas importações prepaid que eu tive que faziam mais pinga-pinga que ônibus, né? Por isso que nas exportações, você sabia a data que começa, não sabe a data que vai terminar. E uma vez eu perguntei para o cliente, que controle você tem quando acaba o frete? Eu só tenho o seguinte controle, quando o cliente liga dizendo que a carga não chegou me xingando. Esse é o controle que eu tenho. É uma empresa que tinha 400 embarques, né, por mês, né? Não era um embarque, né? Então, a sugestão que eu dava é, lança com data estimativa. E depois vai lá e retifica, quando tiver a data oficial. Muito bem, ainda mais que o frete marítimo, ele é uma como é que eles falam? Uma aventura marítima, né? Por exemplo, o armador ele não tem responsabilidade de entregar numa data, se tiver algum problema no caminho, tiver alguma dificuldade, ou até pode acontecer alguma coisa mais cinematográfica, tipo o nosso Tom Hanks lá tem o navio dele sequestrado, ele não vai conseguir entregar o teu container a tempo. A Netflix tá bombando na sua casa, hein, Jonas? Pra você ter assistido o filme do Tom Hanks, hein? Só pra constar. Sim, mas acho que
Nem sei se tá no Netflix esse filme no momento, mas enfim. Mas enfim. Vamos continuar então. Acho que dá pra gente já entrar no futuro. Tá, e como fica para quem nunca registrou ou registrou tudo errado? Tipo, nunca prestou atenção no que a Berta e a Márcia falaram. Tá suspenso no momento. O que dá pra fazer? Vamos comer o boi por bife. Quem declarou tudo errado, pode comprar uma vela, né? E se tiver fé, pode começar a se apegar, porque os dados estão lá e as comunicações do Ministério da Economia já foram no sentido de que os dados lá imputados serão utilizados para ações de fiscalização e continuarão observando os dados interessantes para análise de estatísticas. Esses dados não serão deletados. Resumindo, então, o que é teu tá guardado. O que é teu tá guardado. Pode esperar que, assim, se você tem fé, uma pessoa... Se você tem, é hora de você usar. Se você não tem, é hora de você começar a ter. Exercite, né? Esse é um ponto. Quem não fez, tá pagando de bonitão, é o bichão, acha que economizou, que todo mundo que lançou é bobo. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, a gente tem as ações das prefeituras que estão sendo extremamente motivadas a aderirem ao projeto da nova nota fiscal eletrônica de serviços. Ou seja, você que nunca emitiu nota, a conta vai chegar também. Aí a tua vela, a tua fé, a tua vontade de nada disso acontecer, ela vai se pegar no sentido de que você continue com aquela capa do Harry Potter, que é aquela capa da invisibilidade. Então o que você faz, ninguém descobre porque você não declarou. Olha como você é o bichão. Você não declarou nada, como é que vão te pegar, né? Não tem como. Márcia, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero, eu gostaria de acrescentar umas 5 horas aqui de coisas para falar nesse momento. Mas, como não é possível, vou tentar dar uma resumida. Eu só paguei por 1 hora de vocês, não dá pra. Vocês são muito caros. Né? Sabe como que é? Você tem crédito se a gente precisar, viu? Obrigado. O que acontece? Aí fica a pergunta, né? O pessoal que tá comemorando que não fez nada, que não investiu, que não capacitou o colaborador, que não investiu em sistema, enfim, não fez nada. Está dando risada agora. Eu faço a seguinte pergunta de cunho jurídico, tá? Mesmo que hoje saia uma revogação dessa obrigação acessória, uma lei, uma portaria, uma IN, um ato normativo qualquer, dizendo está revogada, não existe mais essa obrigação acessória, eu pergunto, vai sair uma anistia? Porque a obrigação existiu desde agosto de 2012. Vai existir uma anistia? Então, você que não fez nada, legal, parabéns, viu? Você tomou a atitude certa, você não fez nada, não investiu, e o seu passado está perdoado? É assim que funciona a Receita Federal? Fica a pergunta, né? No ar. É assim? Esse é o perfil da Receita Federal? Acho que não. Então, em poucas palavras, seria o seguinte, por exemplo, se for revogada a obrigação hoje, tudo que devia ter sido registrado ontem, antes disso, devia estar lá, e você provavelmente vai ser cobrado por isso, porque o governo quer dinheiro. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. Se a Receita Federal agir conforme ela vem agindo desde o começo da humanidade, não vai ficar tão barata essa conta. Não vai ficar tão barata. A multa aí, pelo amor de Deus, né? De novo, né? O pessoal que quer colocar meu nome na boca do saco, por favor, eu não defendo nem multa pesada e nem defendo obrigação acessória. Eu defendo a legalidade. Se ela existe, uns cumpriram, porque os outros não vão cumprir, né? Então, é uma premiação para quem não faz nada nesse país. Será que a Receita quer passar mesmo essa imagem? Não me leve a sério não, porque de vez em quando eu gosto de dar uns sustos em vocês. Nunca mais façam isso, tá? Seus meninos malvados, que coisa feia. É assim que a Receita age? Acho que não. Márcia, você ainda vai acabar caindo na malha fina por conta desses comentários. Te prepara. Ou não, né? Ou eles vão patrocinar a Márcia pra assustar a galera pra começarem a registrar as coisas. Vai ser tanta propaganda. Patrocinado da Márcia agora, não entendi. Não, esse podcast é um patrocínio da Receita Federal. Você não está registrando? Vamos cobrar. No oferecimento Receita Federal. Se você não me viu, me verá. Tá, vamos manter o foco aqui. Então, foi mencionado sobre a nota fiscal de serviço eletrônica. Provavelmente vai ser esse sistema que vai substituir o Cisco Serve, é isso? Cisco Serve, olha que babaca. Nossa, meu, Cisco Serve virou International, uau! Por favor, não é uma sigla inglesa, tá? Não faz o menor sentido, né?
Por favor, né? Bom, que a nota fiscal eletrônica tudo leva a crer que será esse o palco onde serão inseridas as informações, eu continuo achando que sim, porque o projeto do novo layout está aí firme e forte, né? Tem muitos acertos para fazer, claro, tributação, cada município é um tributo, é uma tributação, tem município que não tem dinheiro, mas nem para ter um computador, como é que vai aderir à nota fiscal eletrônica de serviços, enfim, nós temos 5.570 municípios no país, e a última informação que eu tive é apenas 1.500, algo em torno de 35% dos municípios teriam aderido a nota fiscal eletrônica de serviço. Porém, se você olhar na notícia do Ministério da Economia, ele fala lá embaixo, no último parágrafo, que ninguém deu muita pelota para ele, né, que isso não inviabiliza, a desativação do sistema não inviabiliza que sejam buscadas informações para cruzamento de dados e etc., e fiscalização, etc., em outros lugares, como citado lá, contrato de câmbio e outras obrigações acessórias. Que outras obrigações acessórias? A nota fiscal eletrônica é uma obrigação acessória. Por que é uma obrigação acessória? Porque mesmo aquele que é imune, que é isento de alguma forma, se ele não for liberado pela lei de emitir nota fiscal, sim, ele tem que cumprir essa obrigação acessória chamada emissão de nota fiscal. Então, eu acho provável, sim. Não sei se todos os dados do sistema vão para a nota fiscal, mas que eu estou pagando para ver, eu acho que é para lá que vai sim. Pois é, aí eu fico pensando, por exemplo, frete internacional ou até qualquer outro serviço que eu vá adquirir como pessoa física em outro país. Pode ser, por exemplo, a licença de um software. Como é que faz aí? Eu vou ter que emitir a nota fiscal de serviço disso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente poderia também combinar um outro podcast aqui é para te explicar que frete não é serviço. Já começa a confusão aí, né? A gente chama popularmente tudo de serviço, mas a gente tem o serviço é o intangível e, tecnicamente, o contrato de transporte fala sobre intangível. Para o usuário final, parece tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Então, do frete não se emite nota fiscal, se emite um contrato de transporte. Então, imagina você, que é o conhecimento de embarque, né? Okay. Então, você vai emitir um AWB, um BL, você vai fazer isso. Então, você não emite nota fiscal para aprovar o contrato de transporte. Então, ele, tecnicamente, ele não é um serviço. Só isso já daria um podcast para a gente falar de responsabilidade do transportador, do interveniente, um câmbio enorme, tá? Quando a gente fala de software, o mesmo caminho. O software de prateleira não é um serviço, ele também é um intangível, que em alguns municípios, inclusive, nem é considerado intangível, é considerado produto pelo Estado. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma briga enorme do Estado de São Paulo, que considera o software de prateleira. E quando a gente fala prateleira, né, pessoal, vamos combinar, a gente está em 2020, você não vai numa loja e compra uma caixa do software. Ele pode ser uma chave para ter acesso a um portal, mas ele não é um software que foi especialmente feito para você, ele não está customizado. Então, no caso do software, aqui em São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo acredita, em algumas situações, que a gente esteja falando de um produto já, e não mais de um intangível, enquanto municípios acreditam que ele seja um serviço, porque ele é especialmente desenvolvido, né, ele é customizado para algumas pessoas. Mas, inclusive, se o software eu comprar a licença de uso, tipo, tu pode usar esse software por 12 meses, isso também é um produto, não um serviço? Então, existe uma briga muito grande entre estados e municípios, estou dando exemplo de São Paulo, mas tenho certeza que isso deve ser realidade em outros lugares, e ainda existem julgados por aí, Brasil afora, que tratam essa situação da aquisição do software do exterior, né, que você muitas vezes pode nem pagar via câmbio, pode pagar via cartão de crédito, né, porque pode ser a única modalidade aceita pelo cara que está fazendo a cessão, né, dos direitos, porque é interessante, a gente não compra um software, a gente compra o direito de utilização, direitos autorais, né. Você ganha o direito de usar esses direitos autorais que outra pessoa desenvolveu um negócio. Sim, isso já chegou, inclusive, no mercado de videogames. Já funciona assim.
Já funciona assim. E aí a gente tem julgados para determinados ramos específicos, como indústrias farmacêuticas, que conseguiram isenção total de impostos na importação desses produtos, por assim dizer. Por que não? Porque eles são parte intrínseca de alguns equipamentos. Eu vou dar um exemplo. Não tem como você comprar um equipamento de radioterapia se você não tiver o software que vai fazer o planejamento do tratamento do paciente. Você não escolhe comprar o equipamento apartado do software. Mas em algumas situações, o software custa mais que o próprio equipamento, porque ele que vai gerenciar a radiação, ele que vai fazer todo esse processo. Então, a mercadoria é desembaraçada por um valor e eu tenho uma invoice daquele software. E ali em cima daquela invoice, existem julgados que falam assim, olha, eu não vou pagar PIS/COFINS para importar esse software, eu não vou pagar, não vou reter ISS, porque ele é parte de um produto que não faz sentido desembaraçar, como aquilo tudo. Esse exemplo ele me lembra muito até a minha área da construção naval, tinha muito isso, assim, muito equipamento de alta tecnologia que tinha softwares dentro. Aí, às vezes, compravam um equipamento e depois adquiriam um software. Mas, às vezes, em alguns lugares que eu trabalhei, tinham algumas soluções não muito corretas que eu não vou mencionar para não ficar gravado aqui, né? Mas é interessante realmente isso, porque o software, às vezes, ele pode ser muito mais importante do que a carcaça do equipamento, né? Sem dúvida, né? Um software de gerenciamento de risco, um software de gerência, por exemplo, um contrato de safra, né? Onde você vai ter várias coisas importadas nesse contrato de safra. Você vai vender a sua safra, que você plantou, mas que você não sabe muito bem o que você vai colher, e o importador lá fora tem uma expectativa do tomate X, por exemplo, né? E para que aquele tomate saia daquele jeito, você vai importar defensivos agrícolas, você vai contratar serviço de medição meteorológica, porque senão você não garante que a safra vai sair do jeito que o seu importador no exterior quer. E tudo isso é um contrato, cada fasezinha desse processo é um contrato de serviço diferente, com uma tributação diferente, com uma natureza de câmbio diferente. Então, quando eu abri o podcast falando que a gente perdeu muito com essa não possibilidade de visualizar o invisível, é que eu acho que a gente estava caminhando muito bem no Brasil para compreender melhor as várias etapas da formação de preço de um produto e etapas essas que tinham contratações e compras de serviços por vezes mais relevantes que o próprio bem, como você mesmo colocou aqui, Jonas, no seu exemplo dos estaleiros, onde você já trabalhou. Eu tenho que fazer um parênteses de 30 segundos. Drawback de serviços. Ciscoserve ia servir muito para o drawback de serviço. No exemplo da Roberta, eu preciso, para exportar um tomate de boa qualidade, desse serviço que eu não tenho no Brasil. Drawback de serviço. Então, o Ciscoserve era, e acredito eu que vai continuar sendo, uma importante ferramenta para entender todo esse processo. Por que eu preciso importar esse serviço? Para exportar esse bem. Ou até drawback de serviço para exportar serviços. Drawback de serviço para exportar serviços. Olha o horizonte que a gente está abrindo. E aí eu acho que vale a pena, não sei se você vai fazer alguma pergunta nesse sentido, mas como a gente está caminhando para o final, para abrir, talvez até um outro dia falar só disso, da participação do Brasil na OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem hoje 36 países e o Brasil, desde 2017, está batalhando para entrar. E já foi feito até um relatório para o Brasil. O Brasil hoje não é membro, mas é convidado, participa de alguns projetos importantes. E a balança de pagamentos, a balança de serviços é o ponto-chave da OCDE. Então, a OCDE já fez um relatório para o Brasil dizendo: o Brasil tem que sair, não estou nem falando da era do papel para o eletrônico, tem que sair da era do eletrônico para o digital. Aí a motivação do plano digital do Ministério da Economia de abril de 2020, dentro do qual quem quiser, tiver olhos para ver, olhos para enxergar, não só olhos para ver, entra lá e procura o Ciscoserve, viu? Ele está lá dentro do plano digital. O que será que o Ciscoserve está fazendo dentro do plano digital do Ministério da Economia de abril de 2020, no meio da pandemia? Outra pergunta que fica no ar. Muito bem. Vou começar a perguntar agora, mas na perspectiva de quem estava comemorando, mesmo
comemorando incorretamente. Estavam comemorando, eu acredito que pelo principal motivo é um negócio que encarece o nosso comércio exterior. Não o comércio no geral, né? Não só o comércio exterior. Porque as soluções davam muita insegurança, necessidade de contratar consultores, necessidade de formar profissionais de Ciscoserve. Então, o ranço dessa turma, eu acredito que está em cima do custo que isso gerou, porque vem tudo pra gente, né? Sem dúvida. Calma, eu tava respirando porque sua pergunta foi muito profunda. Sem dúvida. Mas, sem parecer clichê, mas já sendo clichê, quem se especializou ao longo desse tempo, não no ato de digitar a informação no ambiente do sistema Ciscoserve, continua com o posto de trabalho garantido. E eu falo por experiência própria daquilo que a gente está vivendo dentro da Advanced, de que todo mundo sabe que a Advanced tinha uma área exclusiva de Ciscoserve, com analistas, com uma equipe, atendia 700 e poucos clientes, e essas pessoas estão em outras áreas dentro da corretora, porque veja, essas pessoas, na área de back-office, por exemplo, que é uma área importantíssima, porque analisa tudo que ela já analisava quando ela via Ciscoserve. Então, para ela traçar tributação, para ela traçar natureza de câmbio, para ela traçar prazo, se tem DARF, se não tem DARF, data de liquidação, entrega DI, libera carga, não libera, pagamento antecipado. Ela precisava ser um profissional com um olhar um pouco diferente do digitador de dados no ambiente do Ciscoserve. Então, falando pela experiência que eu estou falando, é um case, não é o que eu acho, né? Porque as pessoas falam assim, você está falando isso só para as pessoas não fazerem um voodoo a seu respeito, já que você deu aula para mais de 12 mil pessoas no Brasil aí ao longo dos anos. Não, eu estou dizendo isso pelo que eu vi, pelo que eu estou vendo. E enquanto, infelizmente, outras instituições desligaram todo o time, porque o que vendiam, o que prestavam de serviço para o cliente era digitação. E aí ela foi muito banalizada ao longo do tempo, e daí... Aí, nesse aspecto, eu vou comemorar, porque daí a gente comemora o fim de uma burocracia, o fim de um custo, um lançamento adicional. Tem que comemorar mesmo, e acho que trouxe uma bandeira, que era uma bandeira de modernizar, de romper paradigmas. Ele fala coisas que a gente pode não concordar, mas ele vem traçando, ele vem olhando para essa agenda que ele se propôs lá no início, privatizações, melhorar processos, ele olhou para isso. Então, enquanto tem muita gente que está comemorando o fim da burocracia, eu também estou nesse grupo, eu também estou comemorando. Mas para o aspecto daquele que olhou para a análise de contrato de serviço, se especializou nesse processo, essas pessoas estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. Né? Elas estão, porque elas desenvolveram uma expertise, que é uma expertise que completa o profissional do comércio exterior. Então, precisa desse expertise, né? Eu fui empurrada para uma pós em direito contratual em função do Ciscoserve. Eu achei que era importante eu me pós-graduar em direito contratual para eu entender as características, as partes, os terceiros interessados, os intervenientes. Eu achava que era importante, porque sem aquilo eu não conseguiria lecionar, né? Então, não acho que é um desespero de causa se você não se tornou um digitador ao longo desses anos todos em que o Ciscoserve existiu. Então, para aqueles que estão ouvindo a gente, que estão comemorando o fim da burocracia, eu também estou comemorando. Para aqueles que estão assim, assustados com a possibilidade de ficarem sem os postos de trabalho, você tem a questão da especialização. E só lembrando, Roberta, nós demos muita aula aí de Ciscoserve ao longo desses anos. A gente iniciava o nosso curso falando do quê? Do perfil do analista, do perfil do gestor. Qual é a capacidade técnica, qual a expertise que ele deveria ter. A gente sempre bateu na tecla, não venha para um curso de analista de Ciscoserve para se tornar um registrador, um robô, porque isso qualquer pessoa faz, pegar um documento, pegar aqui que começou o embarque, vou jogar nesse campo aqui no sistema. Não é disso que se trata. Olha essa data aqui, coloca nesse campo, olha esse nominho, coloca nesse campo. Isso, exatamente. Um registrador DLI, DI também. Se o cara não souber interpretar a operação, não adianta. E aí, um cara de DI, um cara processador de ali, hoje em dia ele está sendo substituído por quem? Ele está sendo substituído por um robô que está acessando dados e está fazendo um depara. Então, assim, não é culpa do fim do Ciscoserve que a tua atividade tenha sido substituída por outra, mas é como você, por isso que eu falei, sem medo de parecer clichê, é como você se comportou em relação à sua formação ao longo desse período que vai ser determinante agora nos próximos passos. E eu estou recebendo relatos aí
de ex-alunos dizendo: professora, eu fui reaproveitado, professora, eu já tinha me tornado gestor só porque eu peguei inconsistências, analisando o Siscoserv, peguei inconsistências. Isso é compliance, né? Exatamente. E aí fui aproveitado no compliance. Compliance, então, é o que há. Então, assim, não são poucos os relatos. Eu não estou falando isso para você que está nos ouvindo, achar, puxa vida, caramba, há tempo. O teu aprendizado está dentro da tua cabeça, você não jogou no lixo, não. E nem deve jogar no lixo. Aprendizado, conhecimento é o tipo da coisa que quanto mais você dá para os outros, você mantém e melhora, porque quanto mais você ensina, mais você tem. Então, aproveita isso, se faça necessário dentro da empresa, gruda aí no departamento que está precisando dessa expertise, você não vai ficar desempregado não, meu filho. Não tem como. A área de serviços é uma área promissora, ponto número 1. Ponto número 2, cruzamento de dados não tem marcha ré. Pode sair toda a turma da Lava Jato, não tem problema. Mas cruzamento de dados é uma coisa que não tem volta. Então vai precisar sim de você. Muito bem. Essa era até a última pergunta e eu estava perguntando assim, o que seriam dos profissionais especializados em Siscoserv, mas está muito bem respondida e sem contar que algum lugar vai voltar esses registros, que seja na nota fiscal de serviço, eletrônica, em algum outro lugar, então isso vai continuar. A gente só está num hiato desse sistema. Para quem assistiu Dark, o seriado Dark, para quem assistiu, acho que a gente está naquele portal, sabe? A gente não sabe bem, assim, que fase da vida que você está, se você está na década de 70, a gente está num portal tridimensional no ano de 2020 para tudo, né? No limbo, será que a gente não tá? Limbo. Eu não sei, será que a gente tá vivo? Será que não seria Lost, então, o seriado que melhor exemplificaria esse momento? Talvez Lost. Tá todo mundo morto e a gente não percebeu. Ai, que horror! Não. Então é isso, pessoal. Quer conversar conosco e outros ouvintes do podcast? Entra lá no grupo do Telegram. O pessoal lá se ajuda com dúvidas, divulgando vagas e outros conteúdos relacionados ao comércio exterior. É gratuito e sem pegadinha. O link dele está na bio das redes sociais. Ou se preferir, pode pedir pra gente que nós mandamos. E como sempre, se curtiu o programa e aprendeu com ele, ajuda a gente a entregar para mais pessoas, compartilhando, curtindo e comentando. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.